Because you are Jesus, you are the Lord, you are the Father to the fatherless, and there is no one like you, Jesus. You are the Lion of Judah, you are the Messiah, you are our provider, our everything in the name of Jesus. Your age never change. You're changing in the mighty name of Jesus. You are our restoration and our transformation in the name of Jesus. God, give us another new spirit in the mighty name of Jesus. Teach us today. Teach us today in the mighty name of Jesus. Teach our spirit in the mighty name of Jesus. Because I have anger in my spirit. Because I have anger in my heart. Be fire in the mighty name of Jesus in my heart. Be fire in the mighty name of Jesus. By the word said, in the mighty name of Jesus, your word is consuming fire. Your power, God, is power and fire. In the mighty name of Jesus, touch my body and touch my heart and do something in my spirit. Do something in my heart. Do something, holy God, in the name of Jesus Christ. God, put me and put to us in the name of Jesus. Put upon us another dimension and another realm in the mighty name of Jesus. Touch our heart in the name of Jesus Christ. God, we believe your mercy. God, we believe upon your word in the mighty name of Jesus. Because your word is power. Because your word is our teacher. In the name of Jesus Christ. Espírito Santo que chamamos aqui. We call by your name in the name of Jesus. We call by your name in the name of Jesus. We call upon your name in the mighty name of Jesus. Espírito Santo, aqui carecemos. Espírito Santo, nós precisamos. A nossa alma está como um deserto que precisa da tua chuva. Meu Pai, a nossa alma, Pai da graça, Pai da glória, necessita do teu descer nesse lugar. Pai da graça, o teu agir no nosso espírito. Ser, Pai, demasiado que silencie o nosso corpo. Que mate, Pai da graça, aquilo que é nós. Pai da graça, que somente o eu de Deus nesse dia, Pai, faz nas nossas almas. Pai, o Senhor conhece o nosso coração. Pai, o Senhor conhece a nossa alma. Assim diz a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome e no sangue do Senhor Jesus. Acho que podemos ligar. Em nome do Senhor In the name of Jesus Christ. Labrasakata rabasonde lebasakata. Rebasata ramano sepreshega. Lerabasukata. Pai da glória sobre esse dia. Pai da graça sobre esta hora. Pai que haja, Pai da graça na nossa alma. Assim diz a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Chegará o tempo em que a nação, chegará o tempo em que a igreja, ela estará, Pai, esfomeada. Ela, Pai, estará com fome e sede. Mas não sede da água. Mas não com fome de comida. Mas com fome da palavra e sede da palavra. Pai, está o nosso coração agora como um deserto, Pai, que precisa ser irrigado. Pai, no nosso espírito agora nesse lugar. Ser irrigado, irrigato que rebada sucata. Labrasata rabasote marabasa. Lirabasucata rabasande le cabra tuica malabasaia. Pai, ensine, Pai da graça, a nossa alma nesse dia. Pai, ensine nosso coração, Pai da graça. Assim diz a tua palavra, Senhor Deus. Ensina, Senhor, ao coração quebrantado que jaz nesse lugar. Pai, entra com providência, Senhor. Assim diz a tua palavra. Esquadrinhas a nossa mente e sondas do coração. O Senhor é infinito, Pai, e amor. O Senhor que manifesta o teu amor incondicional para revelar o seu mistério e amor para a nossa vida. Pai, fale conosco nesse lugar. O Pai que nos ama, o Pai que nos coloca no ministério, Pai da graça, e revela sobre nós a tua bondade, Espírito Santo.
Pai da graça, legranduki ribala tembri cosunibria. Lira mandos carabado te pricolono sibri manatai. E quebra, Pai da graça, no seu, Pai da glória. Sejamos conectados com a arena da graça nesse lugar. A arena da glória que permanece o mistério da cruz. O Pai amado, o Pai da graça, que revela o seu amor, Pai, em Cristo Jesus. Libra Shakatira, Mendigos Carabadia, Lishonti Kibriboska, Libra Tarababa, Em nome e no sangue do Senhor Jesus. Likra Bababai, Nós oramos a teoria da Netarabadu glória. Tekepeshita, Para que a sua presença venha estando a nós, Rei da glória. Pai, nós oramos, Rei da glória. Libra Bra Brazuka Vem Tarababa, nada, a gente somos e a sua presença. Nana Boshaka Tarabadi, Vem nada, a gente somos e a sua Eradodo, mão, a teoria da glória. Shadia Babai. Pai, nós estamos orando e declarando em decreto em seu nome, a teoria da glória, Pai da graça. Pai, porém, venha nos revelando os mistérios que estão na sua palavra. Pai, eu oro e declarando em decreto a teoria da glória. Que a sua mão, a teoria da glória, Pai da graça. Kanshari balikono sibri mandei kachubia. Ayaraba bibi. Nododos karabidos suriminibai. Tari shabidos korobede basara. Mandalo gubibidi siribido sarababe. Nidaraba sarabido kandarabido serebaba. Erababa shandele kadare baya. Irababa seredo lo kombidi vidi busimi. Endeli kodorobi. Imbragota, mandamike, telemanza, Eradide, Shadide, Baba, Pai da glória, carecemos, ó Pai da glória, carecemos, Senhor, do nosso espírito agora. É o azeite do altar de Deus, é a unção da glória do Pai, é o operar da mão de Deus. O Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos ama, Deus. Há um propósito sobre a nossa vida. O Senhor nos ama, Pai. Por essa razão há ministério sobre nós. Por essa razão, Pai da graça, há uma unção específica para o seu altar. Há uma unção específica para qualquer lugar das nossas vidas, Senhor. Por essa razão, Cristo Jesus especificaste a área da tua operação. Foi no monte, sem orar. Foi no meio da igreja, Pai, a curar. Eu no monte que foste tentado, Senhor, para a preparação do ministério. Pai da graça, disseste, Pai da glória, aos antepassados, Pai da glória, enquanto prometias, Pai da glória, a aliança nunca foi quebrada. Pai da graça, enquanto o povo, Jesus, estava, Pai, a quebrar a aliança. O Senhor é Deus, Pai da glória, que restaura as alianças quebradas. Por essa razão o ministério sobre nós. Por essa razão por essa razão há um azeite, Senhor, específico para toda a área, Senhor. Pai, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. Ele é lindo no amor, na sua glória. Aquele que magnifica, aquele que exalta, aquele porém que se humilha será exaltado. Assim como diz João na sua conclamação, ele diz do Senhor cresça e eu diminua.
Que eu oro, Senhor, viva. Não vivamos mais nós, não sejamos mais nosso Pai da graça aparecer na manifestação. Não seja, Pai, o nosso corpo a operar. Não seja, Pai da graça, nossa consciência, Pai da graça a obrar. Mas seja a consciência divina de Cristo a operar no teu altar, na tua arena, Jesus. Ai, 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 ai. Oh, Ai, 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 ai. oh, Santa. Remantaya manababa. Santa Ramos. Ay, 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 ay. Mama mansa rebelemos. Oh, Sabashite le condoto bibi. Remantaya mantore manai. Sarebe bondi kiridiliro sarababae. Bababa, remantoya manai. E há anjos aqui de restauração de bababu serebai. Basuri mitakaya bai. Re tayamai. Repa kantanaya. Eriba bonde beshiteraba. Oh, Aquelas alianças quebradas agora vão ser, Pai da glória, interligadas. Aquelas alianças que foram rejeitadas pelo homem agora nesse lugar serão, Pai da graça, interligadas de novo, restauradas de novo. E rabababibi do sukiti. mantorene bossore bababa. Porque muitos fugiram da aliança, mas a unção permanece. Oya tayamaya basho. Muitos fugiram do chamado, mas a unção daquele lugar ainda permanece. Oh. Há várias pessoas, há vários ministros, há vários pastores que fugiram no seu, na área da sua manifestação de unção. Mas a unção ainda permanece. Rema kantoya baanzo rebe into vai inzo lipa takaya. Então isso quer dizer que Deus de babababa esse bom que há uma luz da palavra na vida ser rebalo tu que pedia. Então quer dizer que o Senhor Deus não distancia a unção do homem. Então é o homem que sai da unção. Então por essa razão a Bíblia diz que a unção que está em nós, ela nos ensina. Quem nos ensina? A unção não é óleo. A unção não é óleo. A unção é uma ordenança. A unção é uma liberação. Mas quando o homem é liberado, o homem tem possibilidade de Ritemandole bossori minia. Reba da basota ya maya rebe. Ai. Kayaba. Deixa nós vamos ler a palavra do Senhor. Oh, yarima solipa. Ser conectado com o Espírito da unção. Rekayama anzolif inzo. Só que o que eu quero dizer aqui, Ramanta. quando falo de espírito de unção, Joinza takaya. eu não estou a falar de um espírito fora de Deus. Liminto va anzolif. Eu estou a falar de um espírito interligado com o próprio Deus. Rabaka anzo. Então não são os três espíritos que existem em Deus. É o único espírito de Deus que representa a unção na vida do homem. Então não estou a falar de unção fora de Deus. Estou a falar da unção dentro de Deus. Então quem foge do propósito não foge então, não foge da oposição da área da tua operação, mas foge daquilo que Deus lhe disse para fazer. Então Deus libera alguém para estar no altar. O homem foge do trabalho do altar, mas o homem não consegue fugir do dono do altar. Não consegue fugir da unção. A unção acaba. A unção acaba quando a pessoa está conectada com o Espírito da unção. O homem para de agir desde que não consiga obedecer à voz do Espírito da unção. Há perigos não são. Há perigos não são. Então quer dizer que quando alguém chamado, quando tem uma liberação de unção na vida dele, se não consegue descobrir a área da operação da tua unção, ele começa a fazer fora da área da tua unção. Então o que acontece? Ele faz porque ele quer, não faz porque o Espírito da unção permitiu que ele fizesse. Então o sentido é, as pessoas acabam por não mais curar, não mais profetizar,
falar, não porque algo espiritual que é da profecia morreu neles, não. É porque se fugiram do espírito da profecia. O que quer dizer isso? Então a Bíblia vai falar que o Espírito Santo, o Espírito Santo é a própria unção. O que eu quero dizer aqui? Antigamente, quando era para consagrar alguém, não entonizavam o Espírito nele, entonizavam uma liberação, libertava, você será rei. Por isso que eles ungiam uma liberação, libertavam para um certo trabalho. Por essa razão que todos os levitas foram consagrados. A palavra consagração é separação. Então o óleo representa a separação do homem. Nós nos separamos para um certo serviço. Então o que acontece? Porque nós impusemos a nossa mão sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Por essa razão quem opera não é o óleo. Quem opera é Cristo por meio do óleo. Então quer dizer que nós te liberamos fisicamente, espiritualmente está conectado com a reina da glória e no espírito da unção. Então quer dizer que o óleo sem o espírito da unção é nada. É assim como diz a Bíblia, a profecia é submissa ao profeta. Então quer dizer que sim, a voz do profeta pode ordenar algo profético. Yes, there is two things different. Tem duas coisas diferentes. Há a profecia que é ministério e há a profecia de algo profético. Algo profético é provocado para acontecer. Mas o ministério profético não é provocado. Porque se não ter algo que provoca algo ministerial, que é algo profético, não há executação na obra do ministério profético. Então quer dizer que tudo que se provoca é porque deve permanecer em ação. Então isso quer dizer que temos que provocar nosso dom para funcionar. Então quando que se libera um dom para funcionar? Por meio do Espírito Santo. O teu sentir-se a paz de Cristo no teu espírito, na sua alma, você libera o Espírito Santo a atuar nos seus dons. O que torna os dons sãos não é porque você ora muito, prega muito, não. É deixar Deus, o Espírito Santo, estar em ti. Os dons manifestam com excelência. Os dons manifestam na vontade de Deus. Então quer dizer que há dons que operam fora da vontade de Deus, sim. Por essa razão, Cristo, ele disse que muitos naquele dia dirão que nós curamos, libertamos. Pensa que a palavra dizer curar em nome de Jesus não está a dizer fora de Deus somente. Não é somente o falso. Estou a falar daquela pessoa que a igreja era crente, confiava em Deus, mas operava fora da vontade de Deus. Yes. Então o dom atuou, mas algo que faz acontecer na excelência os dons não estava lá. Por essa razão será muitos. Por isso que na nossa geração há muitas pessoas que querem ser tão usados, mas não querem ser templo do Espírito Santo, que é quem usa. A igreja está cega porque eles estão convencidos que as coisas acontecerem. Mas tem muitos homens de Deus que têm o espírito de Tomé. Todas as coisas querem ver, todas as coisas querem confirmação. Entenda uma coisa, que nem sempre Deus mostra. Deus fala às vezes para você acreditar. Então obedecer à unção é obedecer no meio do Espírito Santo. Todo dom fora do Espírito Santo não atua na vontade de Deus. Eu sei que você tem dom de cura. Eu sei que Deus te colocou no alto profético. Eu sei que em ti existe uma graça profética. Eu sei que em ti existe algo do ministério apostólico. Tem coisas que você tem de entender. Que tudo que você faz, quando começas a habituar, você torna aquilo não algo espiritual. Você torna aquilo algo emocional. Tudo que você faz é você não se vira mais de Deus. Você se vira quem faz no tempo que Ele quer. Profetizando você sobre o que você quer não é profetizar no tempo de Deus. É profetizar fora de Deus. Profecia fora de Deus é perigosa porque destrói a tua vida emocional e destrói a sua humildade. Isto é, não cresces no Espírito. Porque todo amadurecimento, ou para você ser bem maturo no Espírito, requer a humildade, a paciência, o amor. Tudo isso torna os dons excelentes. Você não obriga o dom, assim como diz a palavra. A palavra não é obrigada para ela fazer. Porque a palavra de Deus somente enviamos, ela sozinha faz. Não precisa de ajuda. É
há exatamente a definição de um dom. O dom, quando nós operamos na essência do Espírito Santo, nós enviamos, porque sabes que por trás dessa minha palavra existe Espírito Santo. Nós enviamos, nós temos todo o sentimento e a convicção de que Cristo irá fazer na vontade dele. Então quem será glorificado não é o homem, é Cristo. Esta é a unção. Libra sakata reba da bashuka lamanta Libra satari zeleba antoriba aza Lababa rebe into pa anza lika amba anjoribi inzo kabashia elegodogodo rebe debo soreba Baba sata Erababa. Queridos, é o poder da unção. Zutututu Zeleba anjolebe debo shuli cantaramana. Primeiramente, vocês vão ter que entender que realmente o que a gente vimos para poder entregar para vocês é sobre o poder da unção. Yes, in the name of Jesus. Querido, é sobre o poder extraordinário que existe dentro da unção. E conforme que a gente ouvimos aqui, a unção é uma coisa que não contém somente em azeite colocar uma pessoa. A unção é uma coisa que é espírito. Ai, a unção é o espírito. O que é óleo e azeite? O óleo e azeite é somente uma coisa para simbolizar, para a confirmação dos homens, para eles poderem acreditar que você tem a unção. Mas a unção é uma coisa que vem no mundo sobrenatural. É uma coisa que vem no mundo de sobrenatural. A unção é uma coisa que provém da santidade. Assim que conforme que foi dito, para o Espírito Santo de Deus operar, ele requer a humildade e amor, para que haja frutos do Espírito Santo. Então, o que é Espírito Santo? O Espírito Santo é o que define a unção que está na sua vida. Então, a gente vai entender. A unção é uma coisa que é muito preciso nos crentes. Amém. O que é unção? A unção é o Espírito Santo. Amém. O que é Espírito Santo? O Espírito Santo é o que te guia. Amém. Ezequiel, quando ele é levado no vale dos ossos secos, não era o Ezequiel se guiando, era o Espírito Santo de Deus, com a unção, ele guia Ezequiel para o vale dos ossos secos. O que fez os ossos secos se levantar? Não foi simplesmente a boca de Ezequiel, era a unção que estava na boca de Ezequiel. Glory to God. E por isso Deus ele fala com Ezequiel. Filho do homem, declare para esses ossos secos que ele levante. Glory. Let's pray. Então o que fez com que os ossos levantassem? Era a unção que estava na vida de Ezequiel. Glory to God. O que em primeiro lugar Ezequiel mostrou? A humildade. Ele disse, Senhor, você sabe quem eu sou? Yes. Então nós vamos entender. Deixa eu ver. Então nós vamos... A unção é uma coisa que um crente deveria adquirir. Claro. Yes. Então deixa eu ver se eu estou entendendo. A unção é uma coisa que não se rouba. Claro. A unção é uma coisa que se adquire. Amém. Tem que dizer que adquirir e roubar são duas coisas diferentes. Amém. Ei, Glory to God. ok, então deixa eu ver se eu estou... Então, o que Jacó fez não foi roubar. No. Ele fez de tudo para adquirir a unção. Depois da luta, Jacó ele sai com costela partida. Só quando ele sai, as pessoas estavam a rir de forma que ele andava. Claro. Dizendo que o dia seguinte virou coxo quando chegou uma pessoa grande. Sem saber, dentro de coxo, ele tinha unção. Glory to God. Ei, remanzo tiki a remanzo. Midoroko pidi mazite. Andele kapuse rebadaya. Tima anto kaba. Então quer dizer que todo homem, dependendo do lugar que ele for chamado, então a unção tem lugares que não pode funcionar. Então tem vezes que Deus, você pode estar num lugar em que a tua unção não pode operar. Então quer dizer que cada unção tem sua forma de operar. O problema é que muitas pessoas com unção querem em todo lugar fazer. Então é por isso saberes que se Daniel, foi Daniel no tempo que ele operava, não poderia pedir a graça de Moisés. Porque o lugar que ele estava tinha que operar sem ter mesmo ouvir a voz de Deus. Por essa razão tinha que ver anjos, ouvir a mensagem através dos sinais dos anjos. Por essa razão não poderia pedir a unção de Moisés. É por essa razão que muitas pessoas pedem tanto Deus usá-los
como quem eles já viram. O problema é que você deve encontrar o lugar certo da operação da tua unção. Então o problema é que as pessoas querem tanto fazer e não sabem onde fazer. Por essa razão, quando chegam num lugar em que eles querem mesmo operar, e só porque Deus disse que para eles o lugar que eles estão para operar não é deles, eles, quando Deus não nos opera, não nos deixa operar, eles ficam decepcionados porque eles queriam, mas Deus não queria. Por essa razão que tanto Deus, Ele amou tanto o mundo, operando, manifestando a obra de salvação, não separou quem poderia ser salvo ou não. Por essa razão, raça, corpo, pele, tudo foi curado e liberto por meio da cruz de Cristo. Por essa razão que não poderia ter acepção de pessoas. Na operação de milagres, Deus, Jesus Cristo, não operou milagres somente para quem era branco ou era negro. Então, às vezes, você deve manter a diferença. Como que esta minha unção tinha que operar ou não, como eu tenho que operar. Outras curas, algum dia você só vai pegar. Outras curas, amanhã só você vai dizer. Então, tens que ter um ensino na tua unção. A palavra do Senhor que diz assim: esta unção que está em vós, ela vos ensina. Então quer dizer que nem toda visão você faz sobre o que você quer. Algumas curas você tem que saber o lugar de operares. Outro dia você vai tocar, amanhã só vai declarar. O perigo da igreja está a ver que a unção somente é curar e libertar. São convencidos pelas coisas que acontecem, mas não são convencidos em como que Deus me disse para fazer e operar na minha unção. Então vamos ver se estão a entender. Glória. Quer dizer que Moisés, ele devia receber os 10 mandamentos no meio das pessoas. Glória. Só porque a unção escolhe lugar, Deus manda tirar Moisés no meio daquela população. Glória. E vai a um lugar pendente para que Moisés tenha informação por meio da unção, mas num outro lugar. Claro. Porque tem vezes que a unção não pode operar por causa das pessoas. Então tem pessoas que não podem sentir a mesma atmosfera em que você está sentindo. Por essa razão que quando lá estava Moisés, o seu semblante mudou. Que é quando se ele estivesse no meio do povo, as pessoas poderiam fugir. Porque não tinha mais aquele semblante que as pessoas tinham habituado. Quer dizer que a unção, ele ensina. Glória. Vamos lá provar segundo a Bíblia. Assim diz a Bíblia, no livro de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 27. E a unção que vós recebeste, dele fica em vós. Yes. E não tendes necessidades de que alguém vos ensine. Yes. Mas como a sua unção vos ensine todas as coisas. E é verdadeira. Yes. E não é mentira. Yes. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Yes. Porque a palavra de Deus, quando um homem é nascido de novo, a palavra de unção entra. Em que sentido? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a definição da unção. Por quê? Porque a operação é dependentemente total do Espírito Santo. Por essa razão, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem a operação da Trindade, nada acontece no mundo físico. Por essa razão que Deus trabalha em 3 dimensões. Deus Pai. O que estava acontecendo na Trindade ou na dimensão do Deus Pai? Na dimensão de Deus Pai, no Antigo Testamento, Deus foi quem falou com Moisés através da voz, mas Moisés não conseguia enxergar Deus. É a dimensão do Deus Pai. A dimensão do Deus Filho é quando ele vem e morre na cruz. Ele depois sobe aos céus. É a dimensão do Deus Filho. A dimensão do Espírito Santo é quando Jesus promete aos homens, aos discípulos, pararem em Jerusalém à espera da descida do Espírito Santo. Ele disse que não saiam daqui antes para que ele venha vos revista de poder. Porque ele disse assim: ele vos ensinarão todas as coisas que eu vos ensinei. Vos lembrarão de todas as coisas que eu ensinei. Então quer dizer que a unção ensina. Como ensina? Toda unção ensina como você ser na realidade o que Cristo quer. Uau. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Se a Bíblia, a palavra de Deus no livro de João nos diz que nós se permanecermos na unção, quer dizer que a unção, ele não precisa de guerras. Não. Quer dizer que a unção, ele precisa de uma paz. Glória. Ok. Deixa eu ver se estou entendendo. Deus, quando fala para aquela população dizendo que esperem em Jerusalém, até que vós sede revestido do Espírito Santo. Glória a Deus. Então quer dizer que a unção levou eles até Jerusalém. Glória a Deus. Deixa eu ver se estou entendendo. Então quer dizer que
a unção, ele atrai a prosperidade. Glory to God. Quer dizer que o lugar não atrai a prosperidade. Não, quer não, dizer que a prosperidade não atrai a unção. Não. Mas a unção atrai a prosperidade. Yes. Uau. Ok. Deixa eu ver se estou a entender. Então quer dizer que quando a unção está na sua vida, a unção ele atrai coisas. Yes. Uau. Físicas assim como espirituais. Ok. Então quer dizer que quando Davi ele estava no pasto, quando ele lutava com o urso e leão, quer dizer que a unção ele estava a atrair o profeta até a casa de Jessé. Yes. Porque o campo em que estava Davi era um campo de qualificação. Por essa razão, Deus envia um homem a falar para ele que, na verdade, onde você está, a resposta sou eu. Então quer dizer que, às vezes, quando nós passamos pelo campo da nossa qualificação para um certo lugar, do nosso governo, por essa razão, Deus envia pessoas, nos levam para chegarmos no nosso destino. E nós, por não sabermos que nós estamos a passar por um processo de qualificação, nós ficamos lá e nós pensamos que nós estamos a sofrer. Mas sempre Deus mostra sinais, assim como Davi era mostrado. Deixa eu ver isso. Se a unção é um espírito, Yes. então quer dizer que quando Saul ele estava no poder, mas não tinha unção. Não tinha unção. Ei, porque quando Davi era escolhido, ou quando Davi ele passava as lutas contra leão e urso, era antes de ele ser ungido com a óleo física. Yes. Para que as pessoas reconhecessem como ele como rei. Yes. Ok. Quer dizer que Saul estava no poder, mas não tinha unção. Não tinha. Não tinha. Quer dizer que a unção estava com alguém que estava no pasto. No pasto. Que no mundo físico era desprezado, mas no mundo espiritual ele já tinha mais que isso. Para Saul, as pessoas já o viam fisicamente, mas para Davi era olhado espiritualmente. Porque as habilidades que ele mostrava são obras governamentais. Por essa razão, quando Saul está no governo, não atrai nada, mesmo tendo tantos exércitos no meio dele. Então deixa eu ver isso. Então isso quer dizer, Davi mesmo sendo rei, Davi mesmo tendo a unção de reinado, ele ainda estava no pasto. Ele ainda estava no pasto. Era num lugar que não era de nível dele, porque ele era rei. Era rei. Ok, então deixa eu ver se estou entendendo. Então quer dizer que ao nosso meio tem pessoas que a gente até podemos desprezar, Claro. mas eles têm unção. Eles têm unção. Uau. E de governo. O mundo físico atrai. O mundo físico não atrai algo espiritual, mas algo espiritual atrai algo físico. Por essa razão que a unção não depende de como você pode estar no mundo físico. A unção só depende de como você se comporta para ser qualificado no campo da tua operação, no físico. Ok, então segundo Davi, se ele estava no pasto, tendo a unção, então quer dizer que o lugar não define a unção. O lugar não define a unção. Mas a unção define o lugar. Mas a unção define... Então quer dizer que o lugar em que ele estava não lhe merecia. Quer dizer, era uma simples sombra do que ele poderia ser, o que ele no espírito é. Então quer dizer que, mesmo no pasto, Davi era o que ele estava a ver. Porque o que ele governava era tudo o que ele tinha, mas não tinha trono real para ele sentar. Ele já era rei, já tinha como o espírito de governo, mas ele não poderia sentar naquele lugar, porque o lugar representava os lugares que ele vai morar, vai governar, mas não definia exatamente o que ele é. Então quer dizer que antes de operar nós somos. Só que o problema é nós não conseguimos definir onde que nós podemos operar ou não. Então tem vezes que o teu dom funciona antes de você de saber que o meu dom é este. Por isso que tem vezes quando as pessoas estão passando por caminhos que não sabem como definir, eles dizem que é o único lugar de desgraça da sua vida. Mas para Deus está dizendo que estou a te qualificar para te colocar no seu melhor lugar. Esse aqui é um caminho para lá chegares. Yes. Ei. Então a unção é uma coisa que não está fora. Unção não está fora de nada além do corpo do homem. Então quer dizer que a unção é uma coisa que está dentro do corpo do homem. Porque é o que define a realidade dele. A Bíblia, a palavra de Deus diz assim: nós no mundo espiritual,
Deus, no Apocalipse, Deus, ele já guardou todas as dádivas, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, por essa razão, se as coisas estão organizadas, a Bíblia como diz, então quer dizer que antes mesmo de nós nascermos, já havia algo, já foi algo preparado para a nossa vida antes da nossa existência. Então quer dizer que Deus primeiramente prepara a bênção para você. Então tem vezes que Deus prepara você para a bênção. Então por essa razão que Davi não estava no lugar da bênção a ser preparado, não. Estava a preparar ele para levar a bênção. Então por esse meio que no jardim do Éden, eles não apareceram somente Adão e Eva no jardim. Não, a Bíblia diz que primeiro Deus criou os céus e a terra. Ele criou todas as aves do céu. Ele fez todas as plantas aqui na terra e depois criou Adão e Eva. Então a bênção preparada para você morar e a bênção que você é preparado para lá chegar é muita diferença. Então por essa razão que o chamado, você é preparado para o chamado. O chamado não é preparado para você. Então quer dizer que Davi, todo o chamado do homem de Deus na Bíblia, as pessoas encontraram o chamado. As pessoas nunca prepararam o chamado. Não, as pessoas foram preparadas por Deus para alcançar o chamado deles. Então quer dizer que o homem não tem planos para Deus, mas Deus tem plano para ele. Então, o que estava a proteger Davi quando Davi lutava com o leão e o urso? É a unção do Espírito Santo. Quer dizer que a unção é uma coisa que protege. Protege. Deixa eu ver se protege. Quer dizer que a unção é uma coisa que protege. Que protege. Então quer dizer que a unção, como algo espiritual, Yes. ele manifesta no mundo carnal. Glory to God. Porque as lutas em que Davi estava a ter contra o urso e o leão vinham no mundo carnal. Carnal. Uau, ok. Então quer dizer que as ovelhas em que Davi estava a guiar simbolizavam o povo em que ele ia governar. Glory to God. Uau. Glory to God. Então deixa ver as guerras em que passou Davi. Quer dizer que as guerras em que passou Davi foi aquelas guerras que simbolizavam ele lutar com urso e leão. Glória. Ele aceitava entregar sua vida pelas suas ovelhas. Glory to God. Quer dizer que ele estava a entregar sua vida para o seu exército. Glory to God. Um bom pastor, Jesus Cristo disse, um bom pastor é aquele que entrega sua vida pelas ovelhas. Por isso que todo aquele que não ama a igreja não pode cuidar da igreja. Por essa razão que aquele que não oferece a sua vida pela igreja não pode cuidar da igreja. Por isso que nós passamos pelo campo da qualificação ministerial. Por essa razão que quando Davi, se Davi estivesse naquele lugar, ainda morrer com aquele urso ou com aquele leão, ele não poderia ser qualificado para o lugar de governo. Não, é forte. Há chamados frustrados. Há chamados que vivem. Há pessoas que estão chamados, mas que vivem decepcionados, porque não conseguem equilibrar-se no chamado. Eles dizem que cheguei aqui porque eu queria. Mas cheguei, se eles pensassem que Deus somente... Olha, tem vezes que Deus chama, mas não é o tempo para você realizar. Há tempo que Deus mostra, não é o tempo de você fazer. Há um tempo que você deve viver e você ser preparado para você alcançar aquilo que você viu. Então, às vezes que você primeiro tem que viver e você ter noção de que é Deus que me chamou para aqui. Deixa eu ver se estou a compreender. O motivo em que fazia Saulo odiar a Davi era a unção que estava na vida de Davi. A unção incomoda tudo que é contra ela. Ok. Então quer dizer que quando você tem unção, passas por guerras que nem mesmo era para você passar. Ok. Deixa eu ver, vamos lá pegar a Bíblia. Quer dizer que Jó, a aflição que ele passava, ele não havia provocado nada. Não. Quer dizer que a unção que estava dentro da vida de Jó incomodou o inimigo até ter a luta contra a vida de Jó. Yes. A unção incomoda tudo que é contra ela. A Bíblia, no seu sentido, não pode deixar fora o processo. Tudo que é processo para um certo determinado lugar, ele cria um alpendre de construção na vida espiritual do homem. Tudo que é formado na vida espiritual sempre tem coisas que acontecem como processo para chegar-se naquele destino. Tem guerras que homens de Deus estão a passar só porque a unção deles não está preparada para ganhar, para lutar aquela luta.
homens de Deus provocaram lutas que não estão a aguentar. A unção deles não conseguiram sustentar. Estão a sofrer. Então quer dizer que, por que a Bíblia diz que a unção ensina? A unção ensina até você vencer as guerras que você ainda não passou. Então quer dizer que a unção também é visionária. Ela prevê o teu futuro. Ela também prediz aquilo que você vai passar antes de passares. Aquilo que você vive, a tua unção define, porque ela te ensina. A unção te define toda a realidade da sua vida. Na glória, Deus preparou tudo que você vai fazer. Mas a única coisa que acontece no inimigo, o inimigo tenta bloquear as tuas realidades. Mas Deus, Ele já preparou tudo para a sua vida. A guerra que você provocou, a tua unção ainda não está qualificada para você lutar. É a guerra que você perde. Mas a guerra que você está a lutar na vontade de Deus, você vence. A aprovação não vem para destruir a sua vida. A aprovação não vem para matar a sua vida. A aprovação vem para te colocar no seu lugar. Só que às vezes você pensa que até a aprovação é para te destruir. Porque o sofrimento ninguém gosta. Por essa razão que se Deus falasse para muitos homens o que eles podiam passar no seu ministério, poderiam muitos fugir. Por que Jonas fugiu do ministério? Sabe por quê? Porque Jonas sabia como que era Nínive. Nínive era uma cidade que havia uma prostituição. Havia homossexuais. Havia homens que batiam e matavam. Então por essa razão, olha, eu vou te falar uma coisa. Igreja, se você conhecer o campo da sua guerra, como que ele é, você vai fugir do seu ministério. Por essa razão que Deus não vai mostrar tudo que está acontecendo no mundo espiritual. Por essa razão que Deus esconde para você ser mais forte. Se você vê pouco, amanhã você vai ser forte. Jonas fugiu do ministério porque sabia como que era o lugar que ele vai trabalhar. Então, o que Jonas não sabia era a unção em que Deus havia colocado dentro de Jonas, segundo a missão em que ele tinha sido dado. Ele já foi preparado para a guerra. O problema é que as pessoas não sabem que quando Deus te chama é porque Deus já te qualificou que ele vai conseguir. Pessoas fogem, mas Deus está a dizer, olha, você pode negar, mas eu estou a dizer que é você. A unção não tem limites. A unção opera no lugar até onde não há caminho, aí se faz caminho. Então quer dizer que quando a gente temos unção, somos nós mesmos que damos limites. Porque se nós pegasse a unção como coisa sobrenatural, não daria limite. No mundo atual, andar em cima das águas é novidade. Mas para quem tem respeitado a unção que vem de Cristo, andaria por cima das águas. Assim como o homem que fez descer, assim como a unção, ou aquilo que manifestava Josué, enquanto no meio da guerra ele paralisa o sol. Ele não orou. Ele somente, ele não ouviu voz primeiramente. Primeiramente eu não ouvi uma visão, não. Ele disse que vou disponibilizar a minha unção. Porque a Deus que eu adoro, eu conheço. Então Deus somente paralisa o sol. Por essa razão que muitos homens parariam naquele mar vermelho e enxergassem e dissessem que Deus nos ajuda. Então, sabe, a unção é como um cajado de Moisés. A unção é como um cajado de Moisés. Você tem, mas não quer usar. Então o problema é que quando você não quer usar o teu cajado, o povo de Israel que está no teu lado ou nas suas costas há de morrer nas águas. Por isso que há muitos pastores que estão a desperdiçar a unção, mas ele diz ainda que quer ver visão, quer confirmar de tal coisa, mas o cajado está com eles. O povo está a chorar, mas o cajado está com eles. É por essa razão que Deus vai cobrar muitos pastores acerca das ovelhas. Eles não estão a disponibilizar o que eles têm, mas estão a matar a igreja, não porque Deus quer, matam porque não querem usar o que Deus lhes deu. Pastores choram, profetas choram, evangelistas choram, não porque eles querem. O medo é a única razão das pessoas pecarem. O orgulho e o desprezo, a ignorância é a única coisa que acontece para as pessoas não obedecerem a Deus. O problema maior, quando você ignora a unção, você está a matar uma geração.
Quando você ignora um povo, quando você ignora tudo que Deus te deu, você ignora o povo que você poderia curar. Se você tem uma graça de cura, você ainda rejeita, está a matar um povo que está em silêncio, precisa da tua mão. A unção é tão perigosa que se não cuidares bem, ela própria te destrói. Porque a única razão de ser chamados men of God não é porque você profetiza para estar falando que é seu familiar. Ou está falando que é da sua casa, não. O ministério profético é no meio da igreja. Não importa a cor, não importa o que você vai profetizar. Se é pecado, você vai falar. Então se é você que esconde, a unção cobra. É Cristo revelando a sua realidade para a igreja. O amor de Cristo está. Sabias que quando Deus até julgar as pessoas para o inferno, Deus está a ser justo? Sabe por quê? Porque a palavra é a nossa justificação. Se por meio da palavra você não é justificação, não é justificado, então quem te condena é a própria palavra. Porque está escrito: não farás isso, não farás isso. Viva assim, concordância com Cristo. Siga os passos de Cristo. Se ignorares isso, a tua condenação vai te merecer. As tuas obras te seguirão.